Livro O Consolador. Este livro nos foi trazido por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que trata das ciências fundamentais, e o nosso estudo é a biologia. Na questão 27, é indagado a Emmanuel: como devemos compreender a natureza? E a resposta de Emmanuel é: a natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo, ou seja, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Meus amigos, a natureza divina, tudo que existe no universo, o próprio universo, tudo é criação divina. E na criação divina, nós não temos só a beleza da sua criação. Temos a perfeição da criação divina. Então, toda a natureza criada nos universos, tudo que existe, é como se fosse uma escola, um livro, onde o princípio inteligente que nós somos, centelhas divinas criadas por Deus, vamos fazer a nossa evolução, o nosso aprendizado, passo a passo. Inicialmente, a nossa evolução, ela se dá no nível mais simples, no nível que estamos iniciando o aprendizado a fim de manifestar todas essas ferramentas que Deus colocou dentro de nós, à nossa disposição. Então, a natureza é como se fosse a nossa escola, o nosso livro. E estamos fazendo um curso de evolução, um curso para melhorarmos a nossa capacidade, não só de raciocínio, mas a nossa capacidade de conviver, de autocontrolar-se, de se manter em equilíbrio. Isso tudo é uma aprendizagem. Quando saímos das mãos divinas, nós temos todas essas coisas em potencial, mas elas precisam se manifestar. E elas vão se manifestar através da nossa atuação nesse livro divino, é como diz Emmanuel, na natureza. Deus nos criou, nos deu a escola, nos deu o abrigo, nos deu a proteção, sempre nos dá e sempre nos dará, a fim de que possamos evoluir sempre para frente e para o alto. E na questão de número 28, temos a seguinte pergunta: as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam uma expressão do Verbo Divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra?
E aí Emmanuel responde: sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o Verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Meus irmãos, quando saímos das mãos divinas, temos em nós, quando da nossa criação, todo o potencial para evoluir, crescer, manifestar essa divindade que existe em nós, essa presença divina que há em todos nós, em toda a criação. Então nós vamos fazendo o nosso aprendizado nos vários reinos da natureza, inicialmente nos reinos mais simples, no reino mineral, aprendendo ali a lidar com os átomos, com as moléculas, com os elementos minerais. E após esse aprendizado no reino mineral, nós entramos em um reino mais complexo, que é o reino vegetal. Aí então nós vamos entrar em contato, aprender como lidar com moléculas que agora já são elementos que apresentam sinais de vitalidade. E após todo esse aprendizado, desde os elementos vegetais mais simples até os mais complexos, após todo esse tempo, aonde nós vamos estudando nesse livro divino da natureza, especificamente no reino vegetal, quando fechamos essa nossa fase evolutiva, nós entramos em um novo reino, no reino animal, onde nós vamos aprender a montar corpos que se movem, corpos que já começam a demonstrar um pouco mais da divindade que existe em nós, se manifestando através de movimentos, através de decisões tomadas para se proteger. E aí, neste reino, nós vamos aos poucos, lentamente, manifestando a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de resolver as questões que se apresentam à nossa frente, a capacidade de superarmos tudo aquilo que possa nos impedir de dar continuidade à nossa experiência evolutiva. E a nossa inteligência vai se abrindo. O instinto, ele aos poucos vai sendo superado pelo raciocínio lógico. Nossas
decisões não são mais tão instintivas, embora ainda na condição humana a gente ainda tenha o instinto presente e ele ainda é muito importante para nós. Mas aos poucos nós vamos acrescentando ao instinto o raciocínio, a lógica. E aí habitamos corpos de animais superiores, animais mais complexos, e assim vamos. Após todo o aprendizado dentro deste reino animal, nós entramos no reino hominal. Aí então nós vamos desenvolvendo capacidades muito mais complexas. Nós vamos aprendendo a atuar através de um corpo que nos oferece capacidades não tanto de nível material, até porque há animais que têm capacidades, têm percepções dentro do reino físico superiores às nossas. Tem animais que têm uma visão muito melhor, um olfato muito melhor que o nosso. Mas eles não têm a capacidade de raciocinar, de inventar, de criar, como nós temos. E isso nós vamos aprendendo no reino humano, aonde nós estamos. Isso tudo é feito através de muito esforço, de muito empenho, muito sacrifício, muitas dificuldades. Por quê? Tudo isso contribui para aguçar a nossa força interna de superação. As dificuldades que se nos apresentam não são para nos detonar, é para que nós aprendamos a superar, é para que nós manifestemos este poder incrível, enorme que nós temos, que todos nós temos, que nos foi dado por Deus. E após esse aprendizado no reino humano, nós vamos entrar em outros reinos em que vamos habitar corpos mais sutis, mais leves. E assim vamos prosseguindo. Reino espiritual, reino angelical, etc. A nossa evolução ela não tem um fim. A nossa evolução ela é infinita. E vamos cada vez mais que evoluímos e crescemos, vamos nos alinhando mentalmente com Deus. Jesus já atingiu esse alinhamento. Tanto que ele nos disse: eu e o Pai somos um. Isso significa que a mente de Jesus está alinhada com a mente divina. E prosseguindo aqui, temos a questão de número 29. Aqui temos duas indagações, duas perguntas nesta questão. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E a outra questão. E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Vamos às respostas. No caso dos espíritos evolvidos, ou seja, dos espíritos
que já apresentam um certo grau mais avançado de evolução, senhores de realizações próprias inalienáveis, ou seja, intransferíveis, que eles jamais perdem. Essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. E, meus irmãos, meus amigos, mesmo os espíritos que já apresentam um grau mais avançado de evolução, eles não abrem mão de trabalhar em conjunto. No momento em que precisam reencarnar, eles vão se aconselhar de espíritos mais adiantados, de mentores, de mestres espirituais, de guias espirituais mais elevados. Isso porque, na lei divina, tudo é feito a quatro mãos. Tudo é feito de maneira solidária, em conjunto. Somos um grupo, um nos apoiando nos braços do outro. Todos apoiando todos. É assim que funciona no universo. É a lei de solidariedade, a lei divina de solidariedade, de cooperação, de amor mútuo, de carinho, de cuidado, um para com o outro. E aqui continua Emmanuel. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Então, os espíritos mais adiantados têm a cooperação, trocam ali ideias e informações a respeito de como será este novo corpo material aonde o espírito vai dar prosseguimento na vida material à sua evolução. Os espíritos de menor conhecimento, ainda, como diz aqui, rebeldes, indiferentes, sem os valores necessários para tomar decisões acertadas, esses espíritos, eles necessitam das orientações dos companheiros, dos guias espirituais mais elevados, que vão decidir por eles, porque eles não têm maturidade espiritual para tomar essas decisões de como será o seu corpo, de como será a programação da sua vida enquanto estiver no corpo físico. Olha, jamais nos faltará carinho, orientação, dedicação dos nossos irmãos maiores. É aquela corrente do bem. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Quem pode mais, ampara quem pode menos. É assim que funcionam as coisas nos universos criados por Deus. Em qualquer ponto
desse mundão, desse todo criado por Deus, a lei é a mesma. As leis são as mesmas, as leis divinas. São as mesmas leis. Meus irmãos, é muito bom nós estudarmos essa doutrina e sabermos que estamos sempre amparados. Nunca estaremos isolados. Não há nada isolado no universo. E poderemos sempre contar com mãos amigas, com braços fortes, para nos soerguer, para nos amparar nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. Não vamos jamais desanimar, entregar os pontos e ter aquela ideia errônea: esqueceram de mim. Deus esqueceu de mim. Não, isso não é verdade. Os guias espirituais me abandonaram. Meus mentores se foram. Jamais. Nós sempre estaremos com mãos amigas, com braços fortes, para nos ajudar na caminhada evolutiva. E assim, fechamos mais um estudo deste livro fabuloso. Agradeço o interesse de todos que assistem a esses estudos. E muito obrigado, meus irmãos. Que possamos aprender juntos. Graças a Deus.